noite a todos e que sejamos bem-vindos, todos nós, a esta casa de trabalho e de oração. Eu gostaria de me permitir um registro a respeito do coral. De cada vez que eu venho aqui às terças-feiras, é sempre uma alegria ouvir o pessoal cantando, porque se as palavras falam aos sentidos, a música sempre fala aos sentimentos. E a espiritualidade informa que nas esferas mais elevadas do plano espiritual, ouve-se música o dia inteiro. A música embala os sentimentos, apazigua o coração e prepara as pessoas para receberem com mais entusiasmo, com mais vontade, as mensagens do mais alto. De manhã, a esposa sai para o quintal e volta assustada para dentro de casa. Chama o marido e diz assim: eu não falei? Eu não te disse, eu vivo falando, você não acredita em mim. Você com essa mania de dizer que todo mundo é bom, olha lá o que é que a vizinha aprontou para mim. E o marido ainda sonolento: o que é que foi? Falou: vai lá no quintal ver. Eu te falo, eu estou até me sentindo mal. Falei: mas o que foi? Olha lá. No quintal, uma boneca, a boca amarrada, algumas agulhas atravessando o corpo da boneca e manchas vermelhas como sangue. E ela diz assim: como é que é o nome disso aí que o pessoal faz mesmo para matar as pessoas, para fazer assim? Ai, que dor que eu sinto aqui. Eu estou sentindo tudo isso. De manhã eu já me sentia mal. E o marido falou: você está pensando que isso aí é um voodoo? Ela falou: é isso, voodoo. Eu já li num livro. E ela fez para mim: é inveja. O marido olhou para ela e disse o seguinte: eu não queria te dizer, mas ela fez isso para mim. O marido dela tem inveja do cargo que eu ocupo. Eu inclusive levantei, agora estou percebendo uma dor de cabeça imensa. O braço aqui está meio paralisado. Você tinha razão. Essa nossa vizinha vive aprontando com todo mundo e particularmente conosco. A filha vem lá de dentro: o que foi? O que foi? Relata-se o fato. Ela fala: é nada. É para mim isso, mãe. Fizeram para mim. A mãe dela, da fulana de tal, tem inveja do namorado que eu arrumei. Isso é para mim, acho que eu vou morrer, eu estou doente, eu não aguento. E a família toda empolvorosa: não pode pôr a mão, não pode pôr a mão, seja lá para quem foi, não ponham a mão. E o marido: mas que beleza de vizinhos nós arrumamos, nós precisamos mudar dessa casa, nossa vida aqui vai ser um atraso. Nesse instante, batem à porta da frente. O marido entreabre a cortina e diz: é ele, é o vizinho, vai ver que veio ver se eu já morri, veio ver o sucesso da empreitada dele. E a mulher puxa um pouquinho a cortina, veio em lugar da esposa, da mulher, veio ver aquela jararaca, se eu estou aqui de cama ou se eu estou de pé. Não vamos atendê-los. Ele insiste, bate palmas de novo, e o marido diz: vamos enfrentá-lo, mas eu vou tratá-lo à altura. O vizinho aproxima-se e ele, seco e ríspido: o que foi? Bom dia, bom dia. Eu queria lhe pedir um favor. Olha, o senhor me desculpe incomodá-lo a essa hora. Meu filho, o que foi? Não, meu filho, o mais novo, ele sonha ser médico. E ele vive pegando as bonecas da irmã e fica lá fingindo que faz operação e costura, corta, põe massa de tomate, enfia agulhas e diz que está fazendo cirurgia. E a irmã foi tomar a boneca dele, uma boneca de pano, muito simples, mas que ela gosta muito. E ele, além disso, ainda jogou por cima do muro e deve ter caído aqui no seu quintal. Você poderia pegá-la para mim? Aí ele voltou-se para a esposa, meio desenchavido, falou: pois não. Foi até o quintal, pegou o voodoo e devolveu. A gente acha engraçado. Isso é Simonetti, Richard Simonetti, o mesmo que escreve maravilhas em livros.
Eu sou um grande admirador de Simonetti. Tem um livro dele lá na frente, ó. Rindo, que, aliás, a gente precisa rir muito mesmo, porque a vida se torna mais agradável. Como nós viemos para cá para vivermos felizes, rir é um dos ingredientes. Há uma revista chamada Seleções, que tem uma seção desde 1942, intitulada Rir é o melhor remédio. Não existe remédio igual a esse. Mas a gente às vezes se ri daquilo que é coisa séria. No instante em que marido e mulher julgaram a obra dos vizinhos, eles estavam se arvorando também juízes. E esse é um grave problema de que a humanidade padece. Tanto que Jesus, numa de suas advertências, deixava bem claro qual é o risco de se fazer um julgamento, quando dizia: com o mesmo rigor que você julga os outros, você vai ser julgado. Se você pensa que a falha pequena de alguém em relação a você é um crime que não se perdoa, você está estabelecendo a tábua de valores com que você vai ser julgado depois. Daí recomendar-se sempre que a gente procure agir em relação aos outros, esgotando todas as possibilidades, primeiro de compreensão e, se possível, de perdão. E não é que essa regra se aplique apenas às pessoas que de longe, no emprego, na rua, nos nossos entraves profissionais, nos ofendam. A prática do perdão, assim como a prática de todas as caridades, começa do próximo mais próximo, que são os que estão dentro de casa. Porque a gente ouve recomendações assim: é preciso perdoar os inimigos, é preciso, se necessário, julgá-los, fazer isso com amor. Aí a gente pensa assim: tá bom, vamos perdoar os inimigos, mas e os amigos? E os que estão conosco? Jesus, acaso, não se referia a eles? Sim, para amar o próximo, como a gente ama a cada um de si mesmo. Então, a prática do perdão, que deve sustentar a necessidade do juízo, passa pela prática da caridade. E as recomendações não param por aí. Nesses dias de 40 dias para cá, mais ou menos, o Brasil julgou, rejulgou, trijulgou, junto com a imprensa, um casal que supostamente teria assassinado a própria filha. E eu vejo em alguns rostos por aí o tacão do julgador, do algoz, clamando por justiça. Justiça para quem? Para mim ou para os outros? Como fazer justiça se não se tem certeza? Na década de 40, um crime em Minas Gerais abalou a sociedade. 2 irmãos, os irmãos Naves, talvez alguém tenha até lido a história, o livro se chama Os Irmãos Naves. 2 irmãos foram condenados a 30 anos de prisão por homicídio. Não havia provas definitivas, mas indícios que encaminhavam para a suspeita de que eles fossem os homicidas. 23 anos de prisão. Descobre-se que a pessoa supostamente assassinada tinha simplesmente resolvido desaparecer do mapa para fugir a dívidas e problemas que tinha na cidade. Numa determinada manhã, a pessoa arrumou as malas e, no silêncio da madrugada, desapareceu sem deixar notícia para ninguém. Como havia um entrevero entre essa pessoa e os irmãos, não faltaram testemunhos e o entusiasmo até de algumas pessoas para condená-los. Soltos 23 anos depois, a vida se esvaíra para eles. De nada adiantaram os rogos, as afirmações de que eram inocentes. A sociedade puniu com o rigor da lei. Nesses dias, eu tenho conversado com minha esposa também, e penso assim: será o último degrau da inconsciência humana que pai e mãe planejem
e assassinem metodicamente um filho. É possível, mas não há ainda uma prova definitiva. E as pessoas, eu via pela TV, o noticiário invadiu nossas casas, acorriam ao lugar onde eles estavam, nenhuma delas, eu acredito, fazendo uma prece por eles, que era o de que eles mais precisavam. Jesus recomenda: os sãos não precisam de médico, os doentes é que precisam. Quantos de nós, olhando ali, nos compadecemos, não da menina, que é digna também de piedade, mas desse casal, ou porque estejam sendo acusados injustamente, ou porque tenham realmente cometido um crime de difícil reparação. A maioria das vozes, tal qual no episódio da mulher adúltera, condenava. E no livro Boa Nova, há uma lição chamada-se, há um capítulo chamado A Lição do Discernimento. Nós conhecemos de sobra os ensinamentos de Jesus, porque lemos, conhecemos. Será que aplicamos? Em Belém do Pará, existe um concurso bíblico, todos os anos, no mês de outubro. E pasmem os senhores, o concurso visa descobrir quem dos elementos presentes, inscritos no concurso, sabe a Bíblia inteirinha, Velho e Novo Testamento, de cor. E existem campeões. E a regra do campeonato é assim: aproximam-se duas pessoas e um deles diz assim: segunda epístola de Paulo, capítulo 13, versículo 2. O de cá tem que dizer o que está escrito. Aí, se esse aqui responde, ele pode perguntar assim: Mateus, capítulo 3, versículo 9. Esse de cá diz o que está escrito. E há entraves entre dois concorrentes que duram horas e horas seguidas, sem que um vença o outro. Cada um deles tentando demonstrar que conhece mais a fundo a Bíblia. Só que do concurso não constam testemunhos. Nenhum testemunho, não precisa, basta que se saiba de cor a Bíblia, ou mais que os outros, e o candidato é aclamado vencedor com os louros da vitória. Nós podemos pensar da nossa parte, se nós não seríamos também excelentes candidatos em relação à doutrina espírita. Porque nós somos capazes, quando eu falo nós, sou eu. Nós somos capazes de citar várias frases de André Luiz. Eu me lembro, por exemplo, de Aulus, conversando com André Luiz, dizendo assim: a mente é a base de todo fenômeno mediúnico. Olha que ensinamento precioso. Mas até que ponto eu assimilo isso e sei disso? Porque uma coisa é apenas saber, a outra é assimilar. Uma coisa é dizer assim: eu sei que existe plano espiritual. A outra é dizer: eu acredito. O eu sei é interior, o eu acredito é exterior. Então nós temos que passar da crença para a prática. E no campo do julgamento, todo mundo conhece o episódio da mulher adúltera. Na época em que Jesus jornadeou pela Galileia, os julgamentos eram muito rápidos, cadeia praticamente não existia. Julgava-se e executava-se. Inocente ou culpado era executado. Alguns crimes eram punidos com a lapidação, que era o levar o criminoso, ou o suspeito, a uma espécie de buraco. E ali se atiravam pedras até que ele estivesse morto. E dizia-se que o atirar pedras fazia de cada um instrumento de justiça divina. Então a pessoa inclusive caprichava para acertar uma pedra grande, para ser ele o autor da pedrada fatal. No episódio da mulher adúltera, Jesus é atraído por uma multidão. Talvez aquela mesma multidão que a gente viu na saída do casal Nardoni. Como é que é o nome da mulher? É Ana? Ana Carolina e o marido? Alexandre. Na saída de Alexandre e Ana, a mesma multidão da cena da mulher adúltera. Só não tem pedras, tem tijolos, tem agressão verbal. E se Jesus aparecesse naquele instante? Talvez fosse apedrejado também,
Porque a mensagem de Jesus parece que ficou para dentro dos templos, não para os corações. E naquele episódio, Jesus aproxima-se junto de Pedro. Pedro era um apóstolo muito próximo de Jesus e também muito crítico das atitudes de Jesus. O grupo de apóstolos era formado de homens rudes, embora espíritos elevados, mas eram pescadores muito rudes. De vez em quando Jesus tinha que separar um arranca-rabo entre eles. Eles brigavam, se pegavam mesmo. É que a literatura tenta, às vezes, sublimar o grupo. E eles eram homens comuns, como nós somos homens comuns. Só que eles eram espíritos de uma envergadura maior. E Pedro, muito próximo de Jesus, costumava criticar as atitudes de Jesus. E quando Jesus inquire a multidão e pergunta, o que fazem? E uma pessoa se vira e diz, estamos julgando essa mulher por adultério. O adultério era passível da pena de morte nessa época, em que o homem era dono da mulher e senhor de sua vida. Ele instrui e Pedro ouve também. Aí Jesus aproxima-se da multidão, que já tem pedras na mão, e lança a sentença que chama cada um à própria consciência. E diz, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aí obriga as pessoas a um exame de consciência naquele instante. E segundo Chico Xavier, quando se refere a nós outros, diz assim, na terra não existem inocentes, somos todos culpados. E Emmanuel emenda dizendo assim, na terra somos todos doentes, pedindo alta antes da hora. Todos nós, não há inocentes. E aí cada um deles solta a pedra. E o conhecimento da maioria das pessoas para aqui. Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai além no capítulo que ele estuda. Quando a multidão começa a se dispersar, Pedro dirige-se a Jesus e diz assim, o senhor não pode fazer isso. Fazendo assim, o senhor está incentivando o erro. Porque outras mulheres cometerão o mesmo pecado e elas alegarão, para efeito de própria inocência e de escaparem à morte, que culpado não pode executar culpado. Aí Jesus vira-se para Pedro e diz assim, Pedro, onde não podemos alcançar com a vista e o pensamento todos os lados de uma questão, melhor silenciar. É como se dissesse para ele, fica quietinho aí, fica na sua, que você não está sabendo direito das coisas. Só que Pedro, eu sempre falo que da descendência de Pedro surgiu a Espanha. Porque o Pedro era muito teimoso, ele não entendia recado. Aliás, eu sou descendente também, tenho uma parcela de espanhóis. E, aliás, espanhol não é teimoso. Teimoso é quem teima com o espanhol, né? É bem diferente, né? E Pedro insiste com Jesus. Nós não podemos fazer desse jeito. Aí Jesus insiste, Pedro, vamos embora. E Pedro insiste ainda uma vez, nós não podemos deixar assim. Aí no instante que ele diz isso, uma senhora que está do lado, alquebrada, velhinha, aproxima-se de Pedro, puxa pelo braço dele e diz assim, eu acho que o senhor tem razão, não pode ficar assim. Aí Pedro vira-se para ela e diz assim, o que é que a senhora sabe? Falou, eu sou mãe dessa moça e eu sei o que é que aconteceu certinho. E aí ela relata para Pedro, fala, essa minha filha já andou em erro, só que ela emendou-se. E hoje um rapaz aproximou-se dela e fez-lhe uma proposta indecente, que ela recusou imediatamente. O rapaz, para se vingar, começou a acusá-la de adúltera, e a multidão se reuniu, e aí o Pedro já ficou, então temos um culpado. Ela falou, e a senhora sabe quem é a pessoa? Falou, eu sei, ele está escondido ali, ó, bem ali. E apontou a direção de um beco, e disse, quando ele viu a aproximação das pessoas, ele escondeu-se. E aí Pedro virou-se para Jesus e disse assim, vamos buscá-lo, temos um culpado. E Jesus insistiu pela terceira vez, Pedro, melhor irmos embora. E Pedro falou, não, agora nós temos o culpado. E a mulher, vem,
vem que eu mostro para o senhor onde que ele está. E puxando Pedro pela manga do roupão, arrastou-o até o beco. Jesus permaneceu ali, Pedro caminhou alguns passos, parou, estático, voltou de fastos, a face empalidecida, baixou o rosto, tomou o caminho de ir embora e acompanhou Jesus. E perguntou a Jesus: que fazer nesta hora? O rapaz que havia feito a proposta era filho de Pedro com Zafar, chamava-se Efraim. Era o próprio filho dele. Nesse instante, Pedro retira-se e aprende que antes de se fazer justiça, a gente precisa ver se está preparado para isso. As lições são muitas. E a lei, às vezes a gente pensa assim, mais ou menos está bom. Eu falo para os meus alunos, mais ou menos é de mais ou menos para menos. Porque quem se contenta com mais ou menos, em pouco tempo se contentará com menos. E depois se satisfará com nada. Às vezes eu me apresento, eu sou professor de língua portuguesa, e às vezes eles produzem um texto. Eu dou uma nota baixa, às vezes, também dou nota alta, não sou ruim para dar nota não. Dou uma nota merecida. E às vezes o menino chega e fala assim, a nota está muito baixa. Eu falo, é o que você merece. Mas professor, não tem jeito de dar um pouquinho mais nota? De uma nota? Tem. Como? Melhora a redação. Lê mais um pouco. Essa redação é um retrato do que você é. Nossas ações retratam o que somos. E há pessoas que têm conceitos, mas o conceito não resolve. Eu posso saber de cor todas as religiões, todos os mandamentos, todos os livros, mas se eu não aplico, isso de nada me serve. Nós conhecemos a lei, mas quanto a aplicamos? O brasileiro é chamado homem do amanhã e homem do jeitinho. Na Europa, não existe esse negócio de dar um jeitinho. Se um policial se aproximar de um de nós e nos multar por algum motivo, e a gente perguntar a ele, não tem jeito de dar um jeitinho? Ele vai perguntar, o que é dar jeitinho? Quebrar um galho. Fala, como quebrar galho? Para eles é estranho que uma pessoa queira burlar a lei assim. E nós temos o costume também de deixar para depois da manhã o que a gente não quer fazer nem amanhã, não é hoje. Nós adiamos muito. Isso faz parte, inclusive, da nossa formação. A mistura de raças que deu origem a gente luta contra um aproveitamento maior. Nós adiamos demais. E a lei é rigorosa. Quem deixa para amanhã não vai fazer. Há pessoas que programam, por exemplo, regimes. O melhor dia para começar regime é a segunda-feira que vem. Sempre. Pode olhar. Não, segunda que vem, domingo, eu ainda vou. É normal, tem o churrasco, tem a lasanha, a feijoada. Mas segunda de manhã, eu estou começando meu regime. E a pessoa já vai se deitar e tal, amanhã cedinho. Ele levanta de manhã e fala assim, mas só um pedacinho de pão, que também não posso começar a passar fome, porque se eu começar um regime assim violento, não vai adiantar nada. Aí o outro se senta à mesa e puxa uma fatia de qualquer coisa. E fala, então, só um pedacinho. E mais um pedacinho. Depois eu falei, bom, também agora também não adianta mais, porque então segunda que vem eu começo mesmo. Essa semana é despedida. E às vezes, para reformas íntimas, não tem outra segunda-feira. Porque nós não temos medida de sepulcro. Cecília Meirelles, poetisa fantástica, ela diz assim, como é que a gente diz amanhã, se amanhã não existe? É hoje só. Os chineses completam dizendo assim, só existem 2 dias em que a gente pode ser feliz. Perdão. Só existem 2 dias em que a gente não pode ser feliz. E não pode fazer nada. Ontem, porque já foi. Amanhã, porque não chegou. E só existe um que a gente pode fazer as coisas. Hoje. Então nós vivemos adiando. Vamos pegar o Chico. A gente às vezes pensa assim, mas a espiritualidade, meu amigo espiritual, ele me entende. Claro que entende. Mas a lei só é lei enquanto não abre brechas. Chico Xavier está num hospital, em Pedro Leopoldo. A irmã está no quarto, doente, muito doente. E ele chora. Chico está chorando. E a irmã está mesmo muito doente.
E nesses instantes em que o Chico está assim mais abalado, mais sofrido, Emmanuel vem até ele, costuma vir. Aproxima-se dele e Chico o vê assim ao lado. E ele pergunta: o que foi, Chico? Fala: minha irmã está aí no quarto muito doente. Aí, o que é que a gente pensa? Os dois são assim, ó, um com o outro, chegadões. Aí a gente fica pensando assim: Emmanuel vai lá, aplica um daqueles passos de levanta defunto, né? Deve ser, vai lá, tchan, e sara a irmã. É o Chico, gente. Quantos anos de disciplina, de trabalho. Se o Chico não merecer, quem vai merecer? E ele diz assim: é sua irmã que está lá dentro? É, Emmanuel, minha irmã. Eu falei: você está chorando desse jeito por quê? Porque é minha irmã. Fala: muito bonito. Quando outras pessoas estão internadas, você não chora desse jeito. Não são suas irmãs também? E vai embora. E vai embora. A gente fala assim: mas o homem é muito cruel. Não, não é que ele seja cruel. A lei é assim. A lei não tem atalhos. Em outra ocasião, e talvez vocês conheçam, eu acho uma história genial. O Chico está dentro de um avião. O Chico viajava, vez por outra, num desses teco-teco, nem se chama teco-teco, eles falam monomotor, ficou mais bonito. Mas era teco-teco mesmo. E o Chico está viajando de avião. Avião, na década de 40, era a única coisa que havia para viajar. Ninguém, não tinha estrada, não tinha nada. Chico está dentro do avião. E aí, o avião começa a pipocar o motor. Só tem um. E pipoca mais. E dá umas paradas. E o pessoal dando a gritar. Não sei se alguém já esteve num avião ameaçando cair, mas a coisa é feroz. Que dá medo, dá mesmo. E uma das maneiras de expressar medo é gritar, né? Para não ficar tudo aqui dentro. E o pessoal começa a gritar. E o Chico dando a gritar também. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, me acuda aqui, meu anjo da guarda. Aliás, nessa hora, todo mundo se lembra de espírito amigo, de anjo da guarda. Todo mundo se lembra que existe Deus, né? Parece que a gente está chamando corpo de bombeiros. Eu até falo, de vez em quando a gente confunde Deus com bombeiro. Porque só lembra na hora que não tem mais jeito. E nessa gritaria, como costuma acontecer, Emmanuel se apresenta ali do lado. E já tem até fumaça, a coisa está feia, o avião já tem aquele barulhão, e vai cair. E o Chico agarrado ali também, tem medo, é como a gente. A gente costuma superestimar os outros porque são bons. Não, os bons têm medo, os bons têm dores. Quando a gente se aproximava do Chico, eu me lembro que ele segurava a mão da gente e falava assim: reza para mim, reza por mim. Eu saía de lá com uma sensação, assim, eu falava: um homem desse, pedir para eu orar por ele, que é isso? Mas depois eu entendi. O Chico, dele as pessoas iam para tirar coisas, para buscar. Raramente alguém levava, raramente alguém ouvia o Chico nas suas queixas, nas suas dores. Ele era um repositório das dores de todo mundo, e aquilo só despejava sobre ele. E ele precisava da gente. Era um homem comum, e isso valoriza muito mais. Numa das ocasiões que eu estive lá, e eu tive o privilégio muito grande, alegria muito grande, de pelas mãos do senhor Romeu Grise, estar algumas vezes, inclusive na casa dele, conhecendo mais de perto o Chico. E em uma ocasião, lá no Abacateiro, onde ele fazia o culto do Evangelho, perto do bairro do Pássaro Preto, havia 4 bancos, embaixo um abacateiro. E para chegar até lá, a gente ia a pé, ia todo mundo a pé, e um monte de gente depois da distribuição de gêneros. E tinha uma cerca de arame farpado. Todo mundo já deve ter passado por uma cerca de arame farpado. Baixa um arame, levanta o outro, vaza pelo meio. Se tiver uma vaca atrás, nem isso, a gente vaza reto assim, né? E não enrosca, interessante é isso, né? Arame pertinho, você passa ligeiro, depois ele está do outro lado e fala: como é que eu passei? E aí o pessoal levantava e o Chico passava e sentava-se embaixo da abacateira. E um dia ele fez uma recomendação interessante. Ele falou assim: cuidado para que não me santifiquem depois da minha morte. Olha que colocação. Falou que é possível que um dia alguém diga que quando eu vinha para cá, para o abacateiro, as farpas do arame se transformavam em flores para não me ferir. E o arame se afastava, tal a minha vibração. E o abacateiro se debruçava em flores por cima de mim.
Falou, já me caiu o abacate na cabeça. E eu já enrosquei o paletó no arame. Não se esqueçam disso. Já me caiu o abacate na cabeça. E eu já enrosquei o paletó no arame. Então o Chico era uma pessoa comum, mas um espírito muito elevado. Sentia dores, dor de cabeça, sentia dor no corpo, cansaço. De vez em quando a solidão de voltar para casa, deitar-se e não ter esposa, não ter filhos, embora um número grande de amigos que tivesse. E ali no avião era o Chico, gente, o Chico Mineiro, homem, e o avião caindo. E o rigor da lei. Emmanuel é o exemplo da lei. Ele aparece e o Chico, Emmanuel, ainda bem que você apareceu. E Emmanuel, o que foi, Chico? Falei, o que foi? O senhor não está vendo? O avião está caindo. Ele falou, eu estou vendo. E nós estamos correndo o risco de morrer todo mundo. Ele falou, realmente. Eu falei, você não me fala nada? Ele falou, tem que te falar alguma coisa assim. O quê? Chico, se você vai morrer, morra com educação. Para de gritar, rapaz. E vai embora. O avião, para sorte nossa, não caiu. Conseguiu lá, foi embora. Se foi Emmanuel, a gente não sabe. Mas naquele instante, e é para a gente pensar. Aí pensar assim, eu penso aqui com meus botões. Se foi assim com o Chico, que jeito vai ser comigo? A gente tem que pensar isso. Porque nós nos poupamos muito. Nós condenamos muito os outros. Esse rigor de condenar os outros deveria ser para cá. Nós não vamos nos santificar de um dia para o outro. Essa é apenas uma das mazelas que nós trazemos conosco. De vez em quando algumas pessoas perguntam assim, a gente não podia ficar só no plano espiritual aprendendo? Não, não tem como. É difícil. Porque a jornada aqui no plano terrestre nos limita. Nós não temos toda a liberdade que teríamos do lado de lá. E nos coloca lado a lado com pessoas que se esqueceram do mal que lhes fizemos. Pessoas que nos amam apesar do que lhes fizemos e que nos ajudam se nós as conquistarmos. Mas às vezes, com nossos julgamentos apressados, nós acabamos afastando ainda mais essas pessoas de nós. O julgamento apressado quase sempre acarreta depois remorso. E não adianta depois dizer assim, não foi bem isso que eu quis dizer. E nesse campo da reforma, eu me lembro sempre de uma pessoa que ouvia palestras, começou a frequentar o centro, e um dia disse assim, estou gostando dessas palestras, que cada terça, aqui no caso, cada terça-feira que eu vou, eu escuto uma coisa e eu estou aplicando, que esse é o segredo. Quando eu dou aulas, eu ainda as dou, eu falo para os meninos no começo da aula, o que é que nós vamos aprender hoje? Eu não pergunto, vocês vieram à escola de novo? Não. Porque se alguém vai a uma aula e não aprende nada, melhor que tivesse ficado dormindo em casa. Mas para que foi? Então, se a gente vem à casa espírita, tem que aprender um pouco por dia. Mas não dá tempo de virar santo numa encarnação. Dá tempo da gente melhorar. Mas o rapazinho pensou assim, com mais 40 terças-feiras, eu viro santo. E ele começou, e com uma boa vontade danada, a refletir sobre o que eu ouvia, e enfiou na cabeça que ia virar santo. E daí uns dias ele estava na fábrica onde trabalhava, e um outro rapaz com dor de cabeça. Falou, passe, sara dor de cabeça. Chegou para o rapaz e falou assim, você me permitiria que eu lhe aplicasse um passe? O rapaz, pois não. Ele aplicou um passe, o rapaz melhorou. Naquela noite no centro, ele comentou com o pessoal, falou, apliquei um passe e o rapaz melhorou. Falou, vai para a sala de mediunidade já. Que também é um outro problema, que aí a casa discute. Mediunidade é um problema de cada casa. Mas empurraram o cara diretão para a mediunidade. E lá na mediunidade o rapaz já teve vez de pedir, e ele já apareceu o espírito protetor e falou assim, eu tenho um pedido a fazer, que é, eu quero virar santo. Ele falou, rapaz, toma cuidado, hein? Emmanuel nos adverte, toma cuidado com o que você pede, que você corre o risco de ser atendido. Toma cuidado. Não, mas eu quero. Não, vamos deixar isso para depois. Na outra reunião, eu quero ser santo. Não, eu quero ser santo. Ele falou, olha, eu quero, mas eu quero, é do coração, é boa vontade, eu quero. Ele falou, bom, você está pedindo tanto. Aí, voltando à fábrica no dia seguinte, tinha um rapaz lá em desespero, ele pôs a mão assim, o rapaz se acalmou, ficou bom. Ele falou, ixi, funciona. Um outro na hora do almoço, indigestão, ele falou, isso funciona também. Sarou. E correu a notícia na fábrica, o cara é bom.
E no dia seguinte, mais um passe. Na sexta-feira ele estava indo feliz para casa, desceu do ônibus, tinha uma pessoa esperando em frente à casa. Ó, vim falar com o senhor, aplica passe? Aplico sim. Tem jeito? Ah, claro, entra. Chamou o rapaz, conversou, ficou uma hora conversando com ele, aplicou o passe, ficou feliz. Segunda-feira, quando ele voltou do trabalho, tinha 3 em frente à casa dele. Ele olhou os 3, o que é? Falei, a gente veio aqui para o senhor aplicar passe. 1, 2, 3, demorou, perdeu o Jornal Nacional, jantou mais tarde, deitou e tal. Terça-feira, tinha 7, para abreviar a história. Daí a 15 dias já tinha pipoqueiro, tinha um guardador de carro, tinha um cara distribuindo ficha, tinha uns 40. Ele olhou da janela do ônibus e não desceu, ele desceu lá no outro ponto. E entrou escondido pelo fundo da casa, olhou pela janela e falou, eu não saio, eu vou até amanhã cedo. 2 horas depois ele olhou de novo, a fila tinha aumentado. E ele passou a noite inteirinha atendendo. De manhã, 5:30 da manhã, ele sentou na cama e levantou de novo, pôs o sapato e foi para o serviço. Chegou lá no serviço, um rapaz, você pode aplicar? Não posso aplicar passe nenhum, não. Todo mundo querendo me explorar, que vocês pensam que eu sou o quê? O rapaz até se afastou um pouco e falou, nossa, ele está nervoso. À noite, na casa espírita, espírito amigo. Eu queria fazer um pedido para o senhor. Pois não, eu não quero mais ser santo. Falou, tarde demais. Você pediu, você continue. Então, às vezes a gente pensa que as reformas todas vão acontecer. Não dá tempo, não. A gente não suportaria ser santo. A maioria de nós, absoluta, não suportaria. Mas a gente também não pode se suportar com todas as imperfeições. De vez em quando a gente tem que olhar para a gente mesmo e falar assim. Eu falo para meus filhos, pare em frente ao espelho e converse consigo mesmo. Ô meu, o que você está pensando da vida? Não vai melhorar, não? Porque a gente não se vê, os outros é que nos veem. São os outros que veem nossos defeitos. E a gente precisa parar de vez em quando, sem piedade, sem autocompaixão, e pensar assim, o que eu posso fazer? Pega esse livrinho aqui, ó, olha o tamanho disso. Na fila do banco, a hora que eu vi esse livrinho miudinho, eu não tinha visto esse tamanho. Eu ando com 1 minuto de sabedoria, já gastei. Pega o capítulo 36, que tem muito a ver com o que eu falei hoje. Se der, tem 50 capítulos, um para cada encarnação. Mais ou menos, para a gente dar conta. Se conseguir 2 capítulos inteiros nessa encarnação, quase santificou. Se conseguir 3, quando andar pelo chão, nem faz rastro. Vai flutuar. Mas conseguir mesmo. O capítulo 36 fala a respeito de crítica e condenação. Agora, como a gente não pode fazer tudo, eu me lembro, para encerrar, senão passa da hora, de um professor que certa vez entrou numa sala, colocou um vaso transparente, quem conhecer, me perdoe, mas eu acho genial. Colocou um vaso transparente sobre a mesa. 3 pedras. Pegou uma pedra grande, colocou dentro do vaso. Pegou outra pedra, menor um pouco, colocou lá. E uma terceira. A última pedra faceou o vaso por cima. E perguntou aos discípulos, vocês acham que esse vaso está cheio? Tá? Falou, não está. Pegou pedras menores e jogou, e elas foram descendo e se encaixando nos espaços que as pedras grandes haviam deixado. Falei, agora está cheio? Tá. Falou, tá nada. Pegou areia e jogou. E a areia desceu entre as pedras. Está cheio. Aí o menino falou, agora tá. Falou, tá nada. Pegou água, colocou e a água desceu, me descendo toda a areia. Está cheio. Ele falou, não está não. Ele falou, agora tá. Só para contar ali, agora tá. Agora está cheio. Falei, agora eu vou fazer outra coisa. Pegou outro vaso igualzinho, pegou água, encheu o vaso até a boca. E perguntou assim, está cheio? O cara assim, falou, está cheio, quer ver? Se eu colocar qualquer outra coisa, a água esparrama. E aí ele concluiu para os meninos. Falou, na vida, nós temos grandes e pequenos projetos. Se a gente ficar cuidando só dos pequenos projetos, simbolizados pela água, nós não cuidaremos dos outros, porque eles não vão caber nos nossos dias. Mas se a gente parar e escolher 3 projetos para a vida, 3, hein? Uma pessoa que pensa assim, e não é difícil a gente descobrir, porque é que a gente está de volta à Terra. Uma vez se perguntou a Emmanuel, como é que a gente faz para saber qual é o maior defeito que a gente teve na outra encarnação? Ele falou, observa o que você tem mais dificuldade para vencer agora. Esse foi o maior. E pode ter sido a causa da sua falência. Aí a gente pode escolher 3 projetos no campo da evolução.
Qual é a grande dificuldade que eu tenho na vida? Essa é a primeira pedra. Essa eu vou manter como rumo de minha vida. Qual é o segundo grande projeto? Este outro. E o terceiro? E aí a gente encaixa todos os outros. Para os meus alunos estudantes de cursinho, eu falo, vocês têm pelo menos 3 grandes projetos. Um é o estudo, o outro é a família e o outro é ser feliz. Vocês têm que encaixar os 3 de modo que dê para encaixar depois todos os outros. Caso contrário, você não conseguirá esses 3. Então nós podemos, na intimidade do lar, retirados um dia, e nós é que sabemos de nós. Ninguém sabe exatamente quem somos. Joaquim Nabuco, um historiador, escritor famoso, ele disse o seguinte um dia: toda a humanidade estaria condenada se existisse um tribunal para os crimes da imaginação. Vou repetir. Toda a humanidade estaria condenada se existisse um tribunal para os crimes da imaginação. Porque a nossa mente, ela às vezes nos condena. Muitas vezes nós não fazemos algumas coisas por medo da crítica, porque não temos coragem, porque não sabemos assim se a consequência, mas a vontade existe. E André Luiz nos adverte: o mal nunca morre dentro de nós, ele só adoece, sepultado pela reforma íntima. Quando a gente abandona a reforma, quando a gente vira rotina na casa espírita e vem na terça-feira porque veio, porque se não vier fica parecendo que não veio, aí a reforma íntima parou. Mas quando de cada terça-feira a gente tira uma coisa para agregar o projeto de reforma, a noite valeu a pena. Antes dos julgamentos, a prudência. Antes de emitir qualquer palavra, a lembrança do que disse Jesus: você é Senhor e dono de cada palavra que não disse, mas é escravo de cada uma que pronunciou. Essa frase de Jesus foi traduzida em inúmeras filosofias pelo mundo, mas equivale a dizer assim: ponha um amplificador no ouvido e um freio na boca. Aprenda a calar quando o silêncio é caridade. E que aprendamos ao longo da vida a fazer os julgamentos sempre como se fôssemos nós as vítimas. Eu tenho me permitido, na minha inferioridade intelectual e espiritual, não emitir nenhum juízo de valor a respeito desse casal que, enquanto estamos aqui, está amargando a prisão. E se depois de alguns dias aparecer um outro culpado, nós não sabemos. E se a polícia descobre que faliu, uma coisa de nossa parte não se terá perdido. Se em vez da crítica e do julgamento, nós tivermos olhado com carinho para eles, como faria Jesus, e em prece pedir que o calvário deles, qualquer que seja a direção do futuro, se faça com a força de que eles precisam para vencer as dificuldades que certamente virão, culpados ou inocentes. Que Jesus abençoe nossas palavras, nossos pensamentos, e que a cada dia nós nos tornemos melhores para nós mesmos e para os outros. Jesus nos abençoe.